estudar, para aprender o que a Bíblia nos ensina. Doutrina não é para descrente, doutrina é para a igreja, irmãos, é para crente, para afirmar, alicerçar a fé do crente. Aí um culto como hoje eu pergunto, cadê os crentes? Né? Cadê os cristãos que querem ser doutrinados? Se fosse uma festa, se fosse um show, se fosse um jantar, né? Se fosse um lanche 0800, eu acho que estava lotada a igreja, viu? Lotada. Mas louvado seja o nome do Senhor, que te trouxe aqui nesta noite, para que você aprenda da sua palavra. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Mateus 20. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 20. Versículo 28. Mateus 20, versículo 28. Amém? Glória a Deus. Vou dar continuidade e eu quero começar lendo esse texto-chave do nosso estudo. Sei que não vai dar para terminar hoje, então já estou marcando a próxima sexta-feira, porque é um assunto difícil, irmãos. Dos 5 pontos da reforma, esse é o mais difícil. Se nós não entendermos este ponto, os outros pontos todos estarão confusos. Você precisa compreender e entender a doutrina da expiação específica ou limitada. Ela está muito ligada com a doutrina da eleição, da predestinação. Se você não entender essa, você não vai entender a outra. Não vai entender. Então você precisa entender, isso aqui é doutrina. Eu te peço desde já, tira todo o sentimento humano do que você vai aprender hoje. Tira tudo que você possa imaginar ou pensar, ou tenha sido influenciado com relação ao amor que tem sido ensinado, o amor de Deus. Eu quero que você hoje vá para a Bíblia e queira estar aprendendo. Esteja aberto para aprender, não o que o homem disse, ou o que o homem diz, mas o que a Bíblia ensina, mas com o que está revelado na palavra de Deus. Tudo que eu falar aqui tem que estar baseado, alicerçado na palavra de Deus. Amém, irmãos? Então, se você duvidar, se você não crer, não tem problema. Você não vai para o inferno, você não vai ser condenado, nada disso. Apenas você não vai ter a revelação daquilo que está escrito. Você pode crer e não crer, é uma vontade sua, é um desejo seu. Mas eu vou continuar pregando o que a Bíblia ensina, o que está escrito na palavra. Isso eu não vou deixar de fazer de forma alguma, porque é isso que a Bíblia ensina. Amém, irmãos? E aqui um versículo-chave de Mateus 20, verso 28. Encontrou? Como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Muitos. Amém? Curve sua cabeça um instante. Vamos orar. Senhor Deus, eis aqui tua palavra, Pai, que é poder e vida para todo aquele que crê. Que neste momento, Senhor Deus, teu Santo Espírito traga o entendimento necessário, a revelação do alto para os nossos corações. Dai-me, Senhor Deus, eu que ministro a graça de falar de forma clara, de trazer, ó Pai, a tua igreja, aqueles que irão me escutar pela gravação desta mensagem, a revelação da tua palavra, trazendo assim, ó Deus, vida, temor, santidade, esperança, fé, confiança. Dai-me, ó Deus, a graça de ministrar nessa noite com clareza, que eles possam, ó Pai, nesta noite, receber a tua palavra como ela é. Dá a eles
a capacidade de compreender, abrindo-lhes o coração e a mente, que nessa noite para eles possam ser alimentados pela real palavra, pela real doutrina, ó Pai, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém, irmãos. Glória a Jesus. Deixa eu tomar lá um copo com água. O tempo está quente, muito quente. Vamos lá. Eu creio, irmãos, que a doutrina da redenção, a doutrina da salvação, ela é uma das mais importantes. Como eu falei, uma das mais importantes. Porque ela é um tema principal do sistema de doutrinas que foi ensinado na igreja reformada. E aí, se você não entender, se nós não cometermos algum erro agora, com certeza isso vai causar uma confusão para que você possa entender outras doutrinas. Mas se você entender, compreender e receber essa revelação, as outras doutrinas serão fáceis para você. Fáceis. A verdade é que há várias formas de ver essa doutrina. Há diferentes teorias com relação à doutrina da salvação ou da redenção. Por exemplo, todos acreditam que Cristo morreu para redimir o homem. Todos acreditam. Todos ensinam a doutrina da redenção. Agora, existe diferença sobre a natureza dessa redenção, dessa expiação. E também diferença sobre o propósito desta redenção. Qual foi o propósito de Cristo? Eu falei sexta-feira passada muito sobre isso. Falei sobre o autor, os meios e os propósitos. Lembra? Eu não vou repetir isso. Se você quiser ouvir de novo essa mensagem, eu tive reescutando ela, irmãos, olha, eu amei aquela mensagem. Muito esclarecedora, muito edificante. Se você quiser adquirir depois, fala com o irmão Renato. Certo? Renato, me passa a primeira parte da mensagem sobre expiação limitada que eu perdi. Por isso aconselho, não perca. Porque senão você vai ficar se voando, porque eu não vou dar passos para trás, eu vou dar continuidade. Amém? Então, muito se distingue naquilo que eu já falei. Sobre o autor da salvação, os meios usados e o propósito da redenção. Alguns acreditam e ensinam que Cristo, quando morreu, não morreu com a intenção de salvar alguma pessoa em particular. Alguns acreditam assim. E ensinam que a morte de Cristo não assegura por si mesmo, fora de qualquer dúvida, a salvação de nenhum homem. Então entenda, alguns acreditam assim, não, Cristo não teve uma morte específica. Cristo não tem ninguém eleito. Ele não morreu por um povo eleito. Cristo morreu por todo mundo. Eles pregam assim. Não, ele morreu por todos. E aí, isso também é ensinado que causa uma dúvida tremenda às pessoas. Por exemplo, que Cristo, ele só deu um passo para a salvação. O resto do passo, a continuidade para a salvação é do homem. Então isso causa uma insegurança, uma incerteza, uma dúvida sobre a salvação. Então essa doutrina não dá nenhuma certeza, nenhuma convicção de que Cristo salvou os eleitos. Eles creem que Cristo morreu para fazer a salvação de todos os homens possíveis. Possíveis. É assim que eles pregam. Não, pode ser que Cristo salve. Pode ser. Se, aí tem um se. Se o homem fizer algo mais, se qualquer homem que deseja querer ser salvo, ele pode, talvez ele alcance a vida eterna. Então, quando ele não prega, quando eles creem que não há uma eleição específica, uma morte específica, então ninguém pode ter certeza de salvação. Ninguém. Consequentemente, eles estão obrigados também a manter que, se a vontade humana
né? Eu vou dizer assim, o livre-arbítrio, né? Como eles pregam, o livre-arbítrio não cede, não se entrega voluntariamente à graça. Então, o que Cristo fez, a morte, o sangue, o sacrifício, é inútil. Cristo morreu por todos. Mas se o livre-arbítrio, se o desejo do homem, se a vontade dele não ceder o que Deus quer, acabou-se. Aquilo que Cristo foi em vão. Você tem que admitir isso. Quem crê nisso tem que admitir isso. E eu vou abordar esse ponto lá na frente um pouquinho. Ele sustenta que não há nada especial ou particular na morte de Cristo. Cristo morreu, de acordo com eles, tanto por Judas, que está no inferno, como por Pedro, que está no céu. Por todos. Aí eu pergunto, se Cristo morreu por Judas, por que Judas está no inferno? Você sabe? Eu sei qual é a resposta de muitos. Porque Judas quis. Porque Judas escolheu. Porque Judas não creu. Eu vou chegar lá. Ora, nós não cremos em tal coisa. Afirmamos que Cristo, quando morreu, ele tinha um objetivo definido. E que este objetivo se cumprirá com toda a certeza e acima de todas as dúvidas. O que ele veio fazer, ele fará. Com certeza. A intenção do Deus Todo-Poderoso não poderia ser frustrada, ou que seu propósito de algo tão grande como a expiação poderia fracassar por alguma causa, seja qual for. Não pode, é assim que nós cremos. Não pode falhar. Se ele veio salvar, ele vai salvar. Ninguém vai se perder. Ninguém pode se perder. Nós sustentamos e não temos medo de dizer que cremos nisso. O que, pastor? Que Cristo veio a este mundo com a intenção de salvar. Quem, pastor? Uma multidão que nenhum homem pode contar. E cremos que, como resultado disto, toda pessoa por quem ele morreu deve, sem sombra de dúvida, ser limpa, justificada, resgatada, redimida, perdoada e vai permanecer assim, segura no sangue do Senhor, diante do trono de Deus. É isso que nós cremos. Ele não perde os seus. Não foge, não cai, não é tomado. Ele não se distrai. Não cremos que Cristo faria qualquer expiação eficaz por aqueles que estão condenados para sempre. Não ousaríamos em pensar que o sangue de Cristo foi derramado com a intenção de salvar aqueles que Deus previu, né? Como diz, né? Deus previu que não seriam salvos. Porque alguns pregam o seguinte, não, Deus previu quem ia crer, e quando ele viu aquele que ia crer, ele salvou. E os que não creu, ele previu? Responda. E por isso ele condenou? Então a salvação não é por fé nem por graça, é por obras. Isso não é bíblico. Isso não está na Bíblia. Por isso eu não creio, por isso eu não ensino, por isso eu não prego assim. Eu vou pregar o que os pais da igreja pregavam e ensinavam, o que Paulo pregou aos romanos, aos coríntios, a Éfeso. E eu quero começar logo usando argumentos baseados em versículos específicos. E aí eu poderia usar aqui vários, mas eu escolhi 9. Que mostra, grande número dele, grandes versículos, que Cristo não morreu pelos pecados de todos os homens. Mas eu selecionei apenas 9. E eu quero que você marque em sua Bíblia e você estude.
Estude. Primeiro deles, Gênesis 3,15. Vamos lá para o Velho Testamento logo. Gênesis. Vai lá para Gênesis. Você vai esfolhear a Bíblia. Você vai ter que argumentar com a própria Bíblia. Gênesis 3, verso 15. Que diz aí? Porém, inimizade entre você e a mulher. Deus está falando com quem aqui? Quem sabe? Com a serpente. E ele diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre a sua semente. Em algumas traduções tem semente, não é assim? Na minha tem descendência. E o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o... Então escute isso. A Bíblia mostra logo de cara uma diferença entre o povo de Deus e o inimigo do povo de Deus. Está falando de dois povos. Ele está falando de sementes da serpente, descendências da serpente e a semente da mulher. Deus vai logo fazendo distinção. Sua semente, semente da mulher, significa Jesus Cristo. E, portanto, também todos os crentes em Cristo. Isso aqui é claro. Claro. Tua semente, falando da serpente agora, significa todos os homens incrédulos do mundo. E não sei eu que estou dizendo isso. Vamos para João 8, 44. Vai lá, João 8, abre aí. João 8. Isso aqui é Bíblia, irmão. É só você ir para a Bíblia. João 8, 44. Achou? Vou ler o 43 que você entenda. Bem direitinho. Lê o 43. Isso aqui é Jesus falando. Por que a minha linguagem não é clara para vocês? Em outras palavras, por que eu falo vocês não entendem? Por que eu ensino? Por que eu prego? Por que eu falo sobre Deus, sobre as coisas espirituais, e entra no ouvido de vocês e sai no outro, nem outras palavras? Por que vocês não entendem? Por que vocês não creem? Porque são incapazes de ouvir o que eu digo. Essa é uma pergunta que Jesus fez. Ele fez para quem essas perguntas? Vocês sabem? Vocês sabem? Para os fariseus e saduceus. Que ele chama lá no outro capítulo, raça de... Por que víbora? Você sabe o que é uma víbora? É uma cobrinha, filha de serpente, descendência de uma serpente. Mas aqui está mais claro, versículo 44. Vocês pertencem ao pai de... Quem é ele? O diabo. Irmão, quem falou isso foi Jesus. Imagina Jesus olhando para os fariseus: você é o filho do diabo. Vocês não me escutam porque vocês são filho do diabo. Olha, o próprio Deus, o próprio Cristo, olha para aqueles homens e diz: olha, vocês são filhos do diabo. Pense nisso. Quem disse isso não foi um homem, invenção de um homem, não. Está na Bíblia. Foi o próprio Cristo. Ele sabia, ele tinha que revelar isso, para que eu e você também soubéssemos. Nem todos são filhos de Deus. Nem todos são alcançados pela graça. Nem todos entendem. Nem todos serão alcançados, evangelizados. Nem todos. Ele continua: ele foi homicida desde o princípio e não se apegou à verdade, pois não há verdade nele. Quando mente, fala a sua própria língua, pois é mentiroso e pai da mentira. Então, desde que prometeu, está aqui
a inimizade entre a semente da serpente e a semente da mulher, é óbvio, irmão, é claro que Cristo, a semente da mulher, não morreu pela semente da serpente. Claro, está aqui. Jesus veio onde? Não, vocês são filhos do diabo. Isso aqui é a Bíblia. Vou usar mais um argumento. Vamos lá, outro versículo. Mateus 7, 23. Vai lá. Volte lá, vai lá para Mateus de novo. Mateus 7. Verso 23. Amém? Então eu lhes direi claramente: nunca os conheci. Afaste de mim, vocês que praticam a... Ei, Jesus está declarando aqui que existe pessoas que ele nunca conheceu. Nunca. Só que lá em João 10, verso 14, abre lá. Você está marcando versículos? João 10. Eu quero encaixar as coisas para você. Eu estou encaixando aqui as coisas. João 10, verso 14. Encontrou? Olha o que diz. Eu sou o bom pastor. Olha agora. Conheço as minhas e elas me... Existem pessoas que dizem, olha, não conheço vocês. Ele não conhece. Agora, ele diz que conhece todo o seu povo. Aí eu pergunto, será que ele não conhece todos aqueles por quem ele morreu? Conhece ou não conhece? E por que por esse ele diz, eu não os conheço? Por que será? Se há alguns que ele não conhece, então ele não pode ter morrido por eles. Vá marcando aí. Mateus 11. Mateus 11. Mateus, versos 11, ou capítulo 11, verso 25. Amém? Isso aqui é tremendo. Isso aqui é Jesus orando. Ele diz: naquela ocasião, Jesus disse: eu te louvo, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste estas coisas de quem? E de quem mais? Dos sábios, dos cultos, dos entendidos, e a revelaste a quem? Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Ei, está claro nesse texto que de alguns Jesus esconde a revelação do Evangelho. Está claro aqui. Ele esconde, ele não tem desejo, ele não quer que essa palavra, que esse Evangelho que você está ouvindo hoje, seja revelado. Ainda que você pregue, a pessoa não entende. Acontece isso ou não? Tem povos que nunca ouviram o Evangelho e já morreu, centenas, milhões de pessoas que nunca ouviram o Evangelho. Me explique isso. Como é que você argumenta isso? Eles tiveram chance de dizer sim ou não para Cristo? Responda. Se é pela fé, eles nunca ouviram. Como é que eles vão ter fé? Me responda. Só uma forma de responder, irmãos. Ele escolheu alguém, ou alguns,
uma multidão que ninguém pode contar, dentre todos os povos, de todas as nações. Cristo nunca veio salvar toda a humanidade. Isso nunca foi ensinado em lugar nenhum da palavra de Deus. Eu sei que você aprendeu assim durante muitos anos, mas não é bíblico. É lindo. Como eu falei na sexta-feira passada, dá uma impressão de que Deus ama mais. Torna Deus mais atrativo. Dá essa impressão. Mas você não sabe o mal que você faz com a expiação de Cristo. Você torna ela impotente. Impotente. Como é que Deus manda seu filho para morrer por aqueles que foram condenados? Só posso pensar duas coisas. Vou chegar lá daqui a pouco falar mais sobre isso. Ele não teve poder de salvar. Segundo, ele não teve a capacidade de conversão, de convenção, de entrar no coração. Não teve. Só que a gente sabe que não é isso. A gente sabe que isso é fora de cogitação. Então entenda, o que eu estou ensinando hoje aqui para vocês, se você compreender essa doutrina, as outras serão claras a você, muito claras. Eu vou continuar falando aqui mais alguns versículos que você entenda, aqui deixar claro. Deus escondeu. E aí, se é da vontade do Pai que o Evangelho não seja revelado a eles, então é claro que Cristo não pode ter morrido por eles. E aí você vai ver aqui, talvez você diga assim, pastor, mas isso aí eu não sei não, viu? Sei não, isso aí eu... Jesus agradece a Deus por isso, irmãos. Ele disse, glórias te dou, ó Pai, Criador dos céus e da terra, porque tu escondeste essa revelação aos sábios, aos entendidos, e revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, glórias te dou. Ele agradeceu. Ele agradeceu. Porque assim disse, porque assim foi do teu agrado. Você vai questionar Deus? Assim foi do agrado de Deus. Quem somos nós para questionar, irmãos? A prova disso é que Paulo ia pregar onde foi, ele ia, que lembra? Aí ele teve um sonho, não, passa a Macedônia. Passa a Macedônia, apareceu um macedônio, um homem vestido, e disse, não, vem para cá. Então o Espírito Santo impediu Paulo de levar o Evangelho aonde ele ia. Ou imagina agora, quantas pessoas morreu lá? Bitínia, é Bitínia que ele ia? Não lembra? Acho que ele ia para Bitínia. Aí ele teve um sonho, não, vem para cá, passa a Macedônia. Por quê? Você sabe? Deus quis assim. João 10. Vá lá para João 10 agora. João, capítulo 10. Verso 11. Eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Vou lá para o 15 agora. Rápido, porque é por causa do tempo. Vamos lá. 15, verso 16. Olha que passagem. Não, irmão, escolha Cristo, né? Aceite a Cristo. Olha aqui o que ele diz. Vocês não me escolheram, mas eu os escolhi para irem e darem fruto. Fruto que permaneça, a fim de que o Pai lhe conceda o que pedirem em meu
nome. Ele diz, ei, sou eu quem escolhi, existem eleitos. Existem pessoas específicas que Deus deu ao Filho. Se você diz que Jesus Cristo morreu para todo mundo, você nega isso aqui. Você rasga a Bíblia. Você rasga a Bíblia. A verdade, primeiro, é que nem todos os homens são ovelhas de Cristo, sim ou não? Tanto que no dia ele vai afastar os bodes das ovelhas. Ele mesmo vai fazer isso. Porque nem todos são ovelhas. Há diferença entre os homens. E isso um dia vai ser óbvio. Óbvio. As ovelhas de Cristo são identificadas como aqueles que ouvem a voz de Cristo. E quando eu falei no versículo que eu citei, outros não ouvem. Porque não são ovelhas. Você prega, você ensina, o pai é crente, a mãe é crente, o vô foi crente. Ele não ouve, ele não quer. Não entra. Não entra. Ele não é alcançado com a revelação. Alguns que ainda não são identificados como ovelhas, mas já estão escolhidos e se tornarão conhecidos. Ele diz, outras ovelhas farão parte desse aprisco. Outras que ainda vão nascer. Outros que ainda vão ser alcançados aqui no Brasil, em outra nação. Cristo morreu não por todos, mas especificamente por suas ovelhas. Está anotando aí os versículos? Aqueles por quem Cristo morreu são os que lhe foram dados pelo Pai. Ele não pode então ter morrido por aqueles que não lhe foram dados. Vá para Romanos 8. Romanos 8. Verso 32. Talvez você já leu essa passagem muitas vezes, mas não entendeu a profundidade dela. Escute isso. Romanos 8, 32. Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os? Deus escolheu uns, irmãos. Não foi todos, não. Não foi todo mundo, não. Não. Contra os escolhidos de Deus. Ele diz, é Deus quem os justifica. Então esse versículo está claro, irmão. A morte de Cristo pertence somente ao povo eleito de Deus. A intercessão de Cristo é somente em favor deste povo. Deste povo. João 17:9, vá lá. João 17. Ele diz, versículo 9 do capítulo 17 de João: eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo. Mas espera ainda. Ele não morreu, ele não amou tanto o mundo. Como é que ele pode morrer pelo mundo que não orou pelo mundo? Explique isso. E é sobre isso que vamos falar, se der tempo hoje. Eu estou aqui dando alguns versículos até a gente chegar lá onde eu quero. Porque esse versículo, João 3,16, é o mais usado para debater a eleição específica. Ah, pastor, está aqui. Diz que Deus amou o mundo. Então me explique agora esse versículo baseado nessa tradução que você disse que Deus amou o mundo. Me explique agora. Que mundo é esse?
Temos que ter cuidado. Temos que ter uma interpretação correta, irmão. Existe, irmão, regras de interpretação. Não podemos forçar uma palavra tirando do contexto que está sendo ensinado. E o erro de se acreditar que aquele mundo é todos os homens sem distinção é um erro. Ele não está falando de todos os homens sem distinção nenhuma. Porque senão ele entra em contradição aqui com esse versículo. Quando ele diz que ele não ora, eu não oro pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Quem está entendendo? É difícil de aceitar. Quando eu ouvi essa doutrina, né, Júnior? O Júnior se amarrou nela, ele ficou brigando com Deus, o Júnior se agarrou com Deus uns dias, mas ele entendeu. Porque não fomos acostumados a ouvir verdade, só engano, só mentira. Faça essa pergunta. Quem Deus ama? Faça a pergunta. Ore ao Espírito Santo e diga: Deus, quem tu ama? Segundo a tua palavra. A quem é dado o teu amor? Faça isso. Aí, feita essa pergunta, olhe para você e diga: Senhor, tu me ama? Eu vou pregar sobre isso domingo. Deus te ama? Você pode responder isso? Seja sincero. Conhecendo essa doutrina, essa dúvida sai da sua cabeça. Vem duas respostas: sim ou não. De esperança ou de incerteza? A pergunta é essa. A quem Deus ama? A quem Deus ama? Efésios 5, 25. Efésios, carta do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Verso 25, quem encontrou? Amém? O que diz aí? Marido, eu já li esse versículo. Ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou e entregou-se por todos. Assim como Cristo amou o seu povo, a igreja, e entregou-se por ela. Por ela. Aí você pode refutar, né? Vamos aqui para algumas refutações. Ah, pastor, se Cristo não morreu por todos, então não adianta pregar para todos, como é ordenado fazer lá em Mateus 28, 19. Eu tenho uma resposta para você. Alguns argumentos. E eu oro que o Espírito Santo te convença. Não eu, mas o Espírito Santo. Escute. Há alguns, milhares, de todas as nações, que precisam ser salvos. E isso não pode acontecer ao menos que preguemos o Evangelho. O Evangelho é anunciado a todos. Ide por todo mundo e pregue o Evangelho a quem? A todos os filhos? A somente os eleitos? Só para a igreja? Não. A toda criatura. Aí ele diz: quem crê? Aí eu pergunto: quem são os que creem? Quem são os que creem? Todos creem? Todos são salvos com a pregação do Evangelho? Então a pregação do Evangelho, ela não tem só a finalidade de salvar, mas também de revelar as verdades. Eu preciso pregar o Evangelho para que as pessoas tenham a revelação de quem é Deus, da sua graça,
do seu amor, do seu juízo, da criação, de tantas coisas, irmãos. Que muitas dessas coisas que a palavra revela sendo pregada, não indica necessariamente que aquela pessoa vai ser salva, só por saber disso. Porque lá em Romanos capítulo 1 diz que aquele povo lá teve conhecimento de Deus. Mas mesmo assim, eles os negaram. Paulo diz que a pregação do evangelho tem 2 perfumes. Lembra dessa passagem? Cheiro de vida para aqueles que creem e de morte para aqueles que rejeitam. Eu preciso pregar o evangelho. Porque eu não sei, aqui no meu auditório, onde eu estou pregando, quem é quem? Não sei. E mais, quando Jesus falou lá para Mateus, ele estava numa nação específica, Israel. Ele disse, não, saia daqui e vá pregar por todo mundo. O evangelho é específico de uma pátria, de uma nação, não, irmãos. Ele tem que ser pregado em todo mundo. E alguns pais dizem assim, pastor, mas as escrituras às vezes, elas sugerem que a salvação é geralmente oferecida a todos, se simplesmente creem. Mas só que esse pensamento, ela pode até levar as pessoas a que, se esse evangelho se pregado a todos, para que todos creiam, então a conclusão é que Cristo deve ter morrido por todos, não é isso? Só que fé e salvação estão sempre ligadas às Escrituras. Aquele que crê será salvo. Mas isso significa apenas o quê? Que os salvos vão crer. Que os que vão crer são os salvos. Não pode significar que Deus pretendia salvar todos. Todos. Primeiro, você vai ver que Deus não oferece, irmão, de fato, a vida eterna a todos os homens. Eu falei isso aqui agora. Vamos lá. Se a intenção de Deus é salvar a todos, e a salvação ela vem pelo ouvir a palavra de Deus, está claro que Deus muitas vezes impede de pessoas ouvir o evangelho. Sim ou não? Sim, já citei aqui. Então a maior parte da humanidade jamais ouviu o evangelho. E aí você vai ver também que quando eu prego o evangelho, eu estou pregando também mandamentos de Deus, leis, que gera paz na humanidade, que gera ordem na terra. Então pregar o evangelho a todos sugere que todos também vivam a lei de Deus. Isso não quer dizer que Deus quer salvar a todos, mas que haja uma ordem através dessas leis. Vou dar aqui um exemplo bem prático. Êxodo 4, verso 21, fala da saída do povo de Deus do Egito. Atente para isso. Deus dava ordem a Faraó, sim ou não? Deus dava a lei a Faraó. Deixe meu povo ir. Não era assim? O que acontecia? Estava lá Moisés, Arão pregando para Faraó. Assim diz o Senhor: se não deixar o meu povo ir, vai acontecer tal e tal catástrofe. Tal e tal peste vai surgir. Deixe o meu povo ir. Ele estava pregando para Faraó. O que acontecia? Faraó endurecia. Eu posso pregar o evangelho às pessoas. Pregar. Isso não quer dizer que Deus vai salvá-las. Não quer dizer.
E se você meditar mais profundamente, a Bíblia diz que Deus, o próprio Deus, endureceu o coração de Faraó. Eu pergunto, Deus pregou para Faraó, mas a intenção de Deus era salvar Faraó ou era matá-lo? Responda, igreja. Matá-lo. Revelar a glória de Deus de forma a humilhar Faraó e todo o Egito. Deus tem forma, irmão, de trabalhar. Deus não trabalha como a gente quer ou pensa, não. Os planos de Deus são maiores que os teus, que os meus. Muito maior. Quando eu prego o evangelho a todos, Deus não está intentando que todos creiam e se arrependam, não. Senão, qual é o propósito então de um povo eleito? Se eu creio e começar a pregar que a intenção de Deus é salvar todo mundo, então por que Deus criou a eleição? Por que Deus fala dos seus dados ao seu filho? Não tem sentido. Não tem sentido. Se ele pretende salvar a todos, por que que ele elege somente alguns? Me responda. Não, Cristo morreu por todos. E por que que ele só salva alguns? Só elege alguns, só escolheu alguns, só deu alguns para Jesus. Jesus só orou por alguns. Por que só as ovelhas escutam? E, de qualquer maneira, se ele pretendia salvar a todos, por que ele falhou no seu propósito? Porque tem centenas, milhares de milhares de pessoas caminhando para o inferno. Diariamente. Será que ele falhou? Falhou. E aí, não adianta argumentar que ele falhou. Ah, pastor, porque os homens não creram. Eu pergunto, ele não sabia que os homens não iam crer? Será que ele não sabia disso? Como é que Deus sabia que uns não iam crer e ele manda seu filho para morrer por esses mesmo assim? Tem lógica isso? Não, eu estou vendo lá que o Joaquim não vai crer em mim, olha lá. Mas eu vou mandar Cristo para morrer por ele mesmo assim. Tem sentido isso? Tem sentido. Além disso, o fato de que crentes e incrédulos vivem misturados uns com os outros, e de que o pregador não pode dizer com certeza quais são e quais não são os eleitos de Deus, significa que ele precisa pregar a todos de modo geral. Isso não significa que a promessa do evangelho é feita a todos em geral, mas simplesmente que ele é declarada a todos. Ela é declarada a todos. Mas ela é específica apenas aos eleitos. Que ninguém, nem eu, nem você, nem ninguém vai saber, porque não tem escrito na testa. E aí, uma vez que Cristo é recebido pela fé, e visto que a fé é um dom de Deus, para aqueles a quem Ele quer dar, é claro que Ele não tem como propósito a salvação daqueles a quem Ele não dá a fé. Claro! Quem dá a fé? Ou você acha que a fé nasce de dentro do homem? É algo gerado? Não. A Bíblia diz que Ele é o autor e consumador da fé. É Ele.
Ele. Amém, irmãos? É preciso entender que a fé, e aí a fé nas Escrituras tem vários estágios. E aí quando Deus diz, creia, creia. Aí você vai ver que existem alguns níveis de crer. Mas não crer necessariamente de forma específica ou efetiva. Há outras coisas a serem cridas, que aí homens naturais podem receber, por isso é pregado para eles. É lógico. Porque senão seria algo cruel da parte de Deus. Falar que os homens crescem na salvação, crescem em Cristo para a salvação, quando eles mesmos não poderiam gerar neles fé. Seria cruel da parte de Deus. É como você pegasse R$200 e dissesse assim para o cego: cego, tá aqui, eu te dou R$200 se você conseguir ver. Se você vê, é seu. Deus não faz isso. Então é ilógico. Quando eu prego, Deus não quer especificamente dizer que aquelas todos sejam salvos, não. Existem outras coisas, outros níveis de fé, outras coisas para ser revelada acerca do Evangelho, acerca de Deus. O Evangelho convida os pecadores a crer que Deus providenciou o meio de salvação através de Jesus Cristo. Milhões têm ouvido isso, mas se recusam a aceitar. Não obstante, haja muita evidência para que eles creiam. O Evangelho convida os pecadores a crer que não há outro Salvador nos homens, senão a Jesus Cristo. E foi exatamente isso que os judeus se recusaram a crer, em Jesus Cristo. E aí esses convites gerais são feitos, porque Cristo morreu pelos eleitos. E essa é a evidência, essas verdades devem ser ditas e mostradas, reveladas para todos. Existe um estágio até que a pessoa creia eficazmente. Deixa eu ir logo para o texto mais polêmico. Aquele que fala a palavra mundo, né? E aí eu nem gosto muito. Mas vamos lá. Vamos lá. Primeira coisa. Não se deixe levar pelo som da palavra. Mundo. Mundo? Certo? Você tem que se lembrar de uma coisa. Existem tendências gerais de ensino bíblico. Qual, pastor? Nunca interprete um versículo de forma contrária à tendência geral de toda a Escritura. Isso aqui é básico para quem está interpretando a Bíblia. Eu tenho que dar o sentido àquela palavra no original, na interpretação que o autor quer falar, dizer. Por exemplo, nós não podemos mostrar que a palavra mundo deve significar aquilo que os versículos do texto fazem. Por exemplo, há 5 usos diferentes da palavra mundo. Abra sua Bíblia. Jó 34. Jó 34, verso 13. O que diz aí? Quem o nomeou para governar a terra? Quem
encarregou de cuidar do mundo. Deus está falando de que mundo aí, você sabe? Quem sabe? Hã? Eu ouvi agora. Universo. Esse texto aqui, essa palavra mundo, está tratando de quê? Só dos homens? É de todos os homens? Não. Do universo. Não vou ler todos, mas vou só dar para você anotar. Mateus 13, 38, Atos 17, 24, Efésios 1, 4 e outras várias passagens. Quer ver a tradução para mundo? O povo do mundo, o povo. Todos, sem exceção, todos, sem diferença. Homens, a maioria dos homens, o Império Romano, homens bons, homens maus. Abra sua Bíblia, lá em Romanos 3. Romanos. Romanos 3, verso 6. Amém? Claro que não. Se fosse assim, como Deus iria julgar o mundo? Que mundo é esse, irmãos? Hã? Que são todos os homens. Aí eu pergunto, este mundo tem a mesma interpretação do mundo de Jó? Tem o mesmo significado? Não. Mas é a mesma palavra, sim ou não? Temos que ter cuidado com isso. Esse mundo aqui refere aos homens. Quer ver mais? João. Não posso ler todos por causa do tempo. João 7. Deixa eu ver. Versículo 4, vamos lá. Ninguém que deseja ser reconhecido publicamente age em segredo. Visto que você está fazendo estas coisas, mostre-se ao que mundo? O mundo dos homens. Mostre a todos. Bons, maus, fariseus, judeus, romanos. É isso que os irmãos deles estão aconselhando a Jesus. É o que os irmãos deles falando. Ah, você quer se revelar? Então se mostre ao mundo. Amém, irmãos? Aí tem mais. Mesmo sentido dos homens em geral, sem exceção. Mateus 18, 7. Romanos 1, 8. Lucas 2, 1. João 6, 33. João 14, 17. E várias outras passagens. Quer ver outro sentido da palavra mundo? Outro sentido? Gálatas 6,14. Abre lá. Gálatas 6. Gálatas 6, verso 14. Diz assim: quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim, e eu para o... Que mundo é esse? Que Paulo diz que foi crucificado, e ele crucificado para o mundo. Em outras palavras, o mundo morreu para ele, e ele morreu para o mundo. Que mundo é esse, você sabe? Diga, Sueli. Sistema. Sistema. Olha, Paulo diz, eu morri para o mundo. Aí Jesus diz, não, eu amei o mundo. Combina isso? Paulo diz, eu não quero saber do mundo. Jesus diz, não, eu amei todo o mundo, de tal maneira que eu vim. Combina, irmãos? Será que este mundo de João 3,16 é um mundo que muitos pregaram, ensinaram, estão ensinando? Cuidado.
Eu estou citando aqui só alguns versículos, para quando você for interpretar, você saiba interpretar, e não vá na cabeça de alguém que disse, só porque disse, não. Mundo que fala da condição humana, João 18:6. O mundo que fala do reino de Satanás, quer ver? Isso aqui eu vou ler. João 14. João 14, 30. Amém? Deixa eu ver, João 14, 30. Já não lhe falarei muito, pois o príncipe deste... Que mundo? Que mundo, irmãos? O mundo das trevas. O mundo do engano, da mentira. Ele é o pai da mentira, do engano. O príncipe deste mundo. Aí esse mundo aqui não é a terra, não são os homens. Não é a flora, não é a fauna, não é o cosmos, não é o sistema solar, não é. Quem é o príncipe das trevas, irmãos? Satanás. É ele que comanda. Ele que tem um principado. Você está entendendo? Sim ou não? Então esta palavra não pode ter o mesmo sentido, irmãos. Não pode. E tem muitas outras palavras, irmãos, que tem vários sentidos. Por exemplo, Mateus 8, 22 fala de mortos. Mateus 8, 22, está lá. Abre lá Mateus 8, 22. Vamos ler esse texto. Mateus. Mas ele disse: siga-me e deixe que os mortos sepultem seus próprios. Olha que coisa interessante nesse texto. Mortos. Aqui em primeiro lugar, ele está falando de espiritualmente mortos. Sabia disso? Porque como é que um morto fisicamente pode sepultar um outro morto? Impossível. Então esses mortos, o princípio da palavra mortos é o quê? Mortos espirituais. Já a segunda palavra também, a mesma palavra, mortos, deixe os mortos sepultar os seus mortos. Aí esse segundo mortos é um morto fisicamente. Então tenha cuidado. Existem palavras, as mesmas palavras com outro significado, outros sentidos, na verdade sentidos. Em João 1:10, mundo significa, em primeiro lugar, a terra habitável. Está lá, João 1:10. Você conhece. Em segundo lugar, o planeta Terra. E em terceiro lugar, alguns homens da terra. E aí você vai ver que essa palavra mundo, algumas vezes, é empregada para se ficar menos do que todos os homens. Muitas vezes ela fala mundo, não mundo, mas aí o mundo é poucos homens. Então em vários lugares a palavra significa claramente menos do que todos os homens. Quer ver? Lucas 2:1, vai lá. Lucas. Lucas 2. Quem pode ler para mim esse texto? Ai, irmãos, espera ainda. Meu Deus, já pensou? César Augusto falando para que todo mundo se alistasse. Ia terminar esse alistamento, irmãos?
Se aqui só em Fortaleza esse voto não sair, irmãos, o alistamento é o ano todinho. Imagina um mundo. Aí eu pergunto, esse mundo significa realmente todos os homens? Hã? E por que o mundo de João 3,16 significa? Porque só João 3,16 você quer que seja o mundo inteiro. Por quê? Não é, irmãos. Não é, nunca foi, nunca será. É uma falsa, errônea, herética interpretação. A verdade é essa. João 1,20, quer ver? Mais um mundo que não representa todos os homens. João. Tome cuidado com essa palavra mundo. Não se deixe levar pelo som dela. João 1. Não é o 20. Eu acho que é o... Deixa eu ver aqui. 10. Amém? Aquele que a palavra estava no, e o mundo foi feito intermédio, mas o mundo não o conheceu. O mundo não o conheceu. Mas eu pergunto, teve alguém que creu em Cristo? Sim ou não? Mas diz que não, mas o mundo não o conheceu. Então esse mundo não significa todos os homens. Está vendo? Claro que tem pessoas que creram. Os próprios discípulos estavam lá e creram. E muitos outros. Isso aqui foi de uma forma geral. Centenas de milhares creram no mundo. João 8, 26. João 8. Outra palavra que não significa todos os homens. João 8. Tenho muitas coisas para dizer e julgar a respeito de vocês, pois aqueles que me enviou merecem confiança, e digo ao mundo aquilo que dele ouvi. Escute isso. Na verdade, ele estava falando ali aos judeus, mas ele fala mundo. Está falando especificamente aquela nação, aquele povo. É onde ele estava. Digo ao mundo. Mas estava falando ali aos judeus. E aí muitos e muitos outros, versículos que eu não vou citar mais. João 12, 19. João 5, 19. Portanto, a palavra mundo significa geralmente apenas alguns indivíduos do mundo. Que hora já é essa? Pronto, vou terminar. Vê como não dá para a gente falar tudo? É muita coisa. Aí na próxima sexta-feira eu vou pregar esse João 3,16 e vou esmiuçar ele. Amém? Amou. Quem? Mundo. Que mundo? Deu o quê? Todo aquele quem? Tem o quê? E eu vou trazer aqui cada explanação deste versículo. Amém? Quem tem perguntas? Vamos lá? 3 perguntas por causa do tempo. Quem tem perguntas, dúvidas, questionamentos que não entenderam, que tem dúvidas sobre essa doutrina? Alguém está falando? Alguém quer fazer pergunta, irmão? Faça agora ou cale-se para sempre. Ou até na próxima sexta. Eu falei, tragam perguntas, escrevam perguntas. Fala aí. Raimunda. Amém? Ficou claro? Ficou claro, irmãos? Amém?
Se houver alguma dúvida, escreve no papel e me entrega. Amém? Me entrega. Aí na próxima sexta-feira, eu trago o esclarecimento por causa do tempo. Amém? Aí João 3,16, na próxima sexta eu vou explanar ele esmiuçado. Amém? Fica de pé em nome de Jesus. Podemos orar? Amém? Senhor Deus, eterno e poderoso Pai, eu quero, ó Pai, nesse momento, ó Deus, te agradecer, porque tu falaste, ó Deus, mediante a tua palavra, trazendo revelação ao teu povo, Pai. Muitas vezes, ó Pai, nós fomos confrontados com a verdade. E aí, ó Pai, muitas vezes os nossos conceitos e preconceitos, achismo, ó Pai, relutam e lutam e não querem ceder. Fomos ensinados e acostumados a ouvir, ó Pai, tanto engano, tanta coisa distante da Tua palavra. Nunca tivemos o prazer de examinar, ou o privilégio, ó Pai, ou estrutura, ou maturidade. Simplesmente recebemos. E aí, Pai, hoje eu quero te louvar, porque eu sou um, ó Pai, daqueles que foi iluminado pela verdade da Tua palavra. E eu sei que o Espírito Santo, Pai, é poderoso para trazer essa revelação a todos que me escutam, ou que ainda vão me escutar. Na verdade, Pai, essas doutrinas, elas geram paz no coração de um eleito, na convicção, ó Pai, que nós temos de que nunca perderemos a nossa salvação, de que somos eleitos e eleitos para vivermos eternamente contigo, Pai. E isso não depende de nós, do que façamos ou deixamos de fazer, Pai. Simplesmente o Senhor nos elegeu, nos escolheu, ó Pai, em Cristo Jesus. E eu quero te agradecer, Senhor. Muito obrigado, porque não há mérito em nós. Não houve nada em nós que te atraiu, Deus. Simplesmente foi com o sangue de Cristo que fomos comprados, justificados, remidos, ó Pai. E eu quero te agradecer. Eu não posso explicar como nem porquê o Senhor me elegeu ou nos elegeu, mas eu quero te agradecer por tão grande salvação, Pai. Muito obrigado. E a forma de nós te agradecermos é te servindo, é te amando, é proclamando o teu evangelho, a tua palavra, é te servindo, é te temendo, é te adorando, ó Pai, porque somos teus filhos eleitos. Somos teus filhos eleitos, Pai, e eu quero te agradecer, e eu vou orar, Pai, para que essa revelação alcance os nossos. Por isso devemos pregar, irmãos, insistentemente, orar que o Espírito Santo também abra o entendimento deles. Eu oro, Pai, por esta nação, que muitos se convertam. Eu oro pela nossa casa, eu oro por nossa família, em o nome do Senhor Jesus. Diga amém, irmãos, e aplauda o nome daquele que vive e reina para sempre.